Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam assim conseguindo trabalhar com as atividades assim virtuais, né? Eu espero que isso esteja assim sendo por mais que talvez seja um pouco diferente, né? Espero que esteja sendo um momento bacana para vocês se dedicarem mais às atividades em casa, né? Diante desse momento que nós estamos vivendo, assim, que com certeza vai passar em breve, né? Eu tenho muita certeza disso, né? A gente acompanha um pouco o noticiário e consegue perceber que aos poucos a normalidade vai começar a reinar, né? Enfim, e assim eu só gostaria de dizer de que essas atividades que a gente está fazendo, em todas as disciplinas que vocês fazem, né? Elas na verdade são estudos dirigidos, né? Então elas tentam assim oferecer uma alternativa para as nossas aulas presenciais, tá? Que vão ser retomadas em breve, tá? Então, assim, vocês já perceberam de que fazer estudos assim virtuais exigem também uma disciplina, exige assim um cronograma de estudos, né, para vocês não se perderem, para vocês não se encabularem no contexto dos conteúdos, enfim, tá? Então a gente percebe de que por mais que a gente possa ficar em casa, né, o trabalho ele precisa ser também assim ter um ritmo, né, ter uma organização, ter uma dedicação, enfim, tá? Então esses estudos eles são acompanhados pelos nossos professores, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, né, sempre atendendo os questionamentos de vocês, tá? E eu espero que seja o mais prazeroso possível, né, para todos nós, né, e que seja um momento assim de reflexão e a gente possa aprender com isso tudo, né, que está acontecendo no Brasil e no mundo também, tá? Então a gente vai dar sequência nessa questão da história do direito, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre o Brasil Império, né? A questão do Brasil República, né? Tentamos entender um pouco essa dimensão e a gente vai falar um pouco hoje sobre a questão do Brasil Estado Novo, né? Que é mais ou menos os anos 1930 a 1945. Tá? Então, esse é um período muito interessante para a história do Brasil, né? No que se diz a questão social, a questão política, a questão do direito também, né? É um momento bem significativo, bem representativo, assim, porque é um momento assim muito próximo de nós, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, os avós de vocês, talvez já estavam nascendo ali, né? Nesse período, tá? Então, começa a acontecer agora uma história assim bem recente e começa a ter uma conexão com nós, assim, né? Uma proximidade maior com o nosso contexto atual, ok? Então, nós vamos conversar um pouco para a gente elucidar algumas questões e, assim, compreender esse processo histórico e conseguir vislumbrar o que isso representou para a história do Brasil, ok? Muito bem. Então, olha só, esse contexto do Brasil naquela época, nós não podemos só compreender o contexto do direito. Nós precisamos olhar também o contexto da história do Brasil assim de uma forma mais abrangente, seja a questão política, seja a questão social, seja a questão do mundo na época, né? Então, quando o Brasil se tornou republicano, né, quando acabou aquele período imperial, né, que o Brasil se tornou um país republicano, democrático, né, liberal, que aconteceu em 1889, né? O que se instaurou no Brasil a partir de então? A política brasileira ela ficou muito centralizada, né? Nas regiões centrais do Brasil, ali, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então aconteceu assim um processo que ficou conhecido politicamente no Brasil como política do café com leite. O que foi isso? Foi o período, né? Um notável período da história do Brasil em que sempre se revezavam os presidentes e o poder do Brasil se revezava paulistas e mineiros, paulistas e mineiros, paulistas e mineiros, né? Então isso acabou se tornando uma tônica política brasileira e isso gerou um descontentamento assim muito grande das outras regiões do Brasil, né? O Rio Grande do Sul, principalmente, por exemplo, né, estava muito descontente com esse processo de monopólio político de Rio e São Paulo, tá? E aí nos anos 20, né, nos anos 20 começa a ter muitas instabilidades sociais, né, muitas revoltas populares, né, muitas manifestações políticas, né, para tentar acabar com esse processo de monopólio político de Minas e São Paulo, e principalmente também porque a questão social e econômica assim estava bem difícil no contexto brasileiro, né, nesse período. Tá? Nós tínhamos acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, o que trouxe assim, até de uma certa forma, muitas vantagens para o Brasil, né? Que o Brasil não se envolveu diretamente assim, no conflito da Primeira Guerra Mundial. Tá? Trouxe até algumas vantagens econômicas para o Brasil, né?
Então, nos anos 20, nós temos um período assim de muitas instabilidades sociais, políticas, enfim. Tá? Nós temos até uma guerra civil acontecendo em São Paulo. Tá? Nós temos os movimentos assim de contestação ao poder que acontecem no contexto político brasileiro. Né? Nós temos a Coluna Prestes, por exemplo, né? Que é um movimento que surge aqui no Rio Grande do Sul em 1923, 22, 23, e ele vai assim como um movimento como a pólvora, né? Ele vai indo pelo interior do Brasil, né? Passa aqui pelo noroeste do Rio Grande do Sul, né? Aqui inclusive o município de Pinheirinho do Vale, né? Que tem essa região ali do Canto dos Bravos, ali, né? Essa região que hoje é tombada como patrimônio. Ali aconteceu inclusive um conflito, né? Entre as forças do governo, tá? Com esse movimento revoltoso aí que foi a Coluna Prestes, né? Inclusive teve a morte ali do Tenente Portela, né? Tem até o túmulo do Tenente Portela ali, ainda hoje, para quem é de Pinheirinho do Vale pode conhecer essa região, tá? E o município de Tenente Portela também recebe esse nome em homenagem a esse personagem do Exército Brasileiro que participou desse conflito com a Coluna Prestes, né? E a Coluna Prestes ela passa aqui pela nossa região, ela vem aqui subindo do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, passa aqui por Mondaí, Descanso, inclusive Descanso tem até um nome, uma homenagem, né? A Coluna Prestes. Aí ela vai subindo pelo interior do Brasil, né? Está chegando lá em cima no norte do Brasil, tá? Como um movimento que ele busca assim trabalhar com uma ideia de uma conscientização social, né? A realidade econômica, o contexto político brasileiro, enfim. Tá? Então esses primeiros anos da República, eles foram anos assim bons, né, em vários sentidos, né, questão econômica, questão industrial, questão política também, mas também teve vários problemas, né, que acabaram gerando esses contextos, tá? Então esse movimento dos anos 20, né, todas essas instabilidades que aconteceram no Brasil naquela época, né, nos anos 20, acabou gerando um movimento muito importante para a história do Brasil, que ficou conhecido como a Revolução de 1930. Tá? A Revolução de 1930, na verdade, foi um movimento, né, de algumas regiões do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, que levou ao poder um personagem muito emblemático da história do Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas era um gaúcho, né, natural aqui do Rio Grande do Sul, tá? Ele é de Bagé, né? Ele é um estancieiro, né, um político rio-grandense, na verdade era um coronel, né? E ele vai ser um dos grandes personagens que é levado ao poder nesse contexto aí da Revolução de 1930. Tá? E aí em 1930 acontece a Revolução, né, e se chega ao poder o Getúlio Vargas. Né? Se chega ao poder com essa ideia de transformar o Brasil, né, de dar uma nova perspectiva para o Brasil. E os primeiros atos que ele faz como presidente do Brasil, né, ele emite decretos autoritários. Tá? O que são decretos autoritários? Ele acaba com algumas liberdades políticas, né? Ele começa a instaurar aos poucos uma censura da imprensa, né? Ele promove a dissolução do Congresso Nacional, tá? Por quê? Porque ele considera que o Brasil está em estado de emergência, né? E esse estado de emergência justifica ele tomar essas atitudes, né, para tentar controlar a sociedade, controlar os rebeldes, controlar, né, o contexto político, né, controlar principalmente os seus opositores políticos. Né. Então ele faz um controle muito grande dos meios de comunicação, ele instaura uma política de nomeação de prefeitos municipais, tá? E isso gera, obviamente, uma revolta de opositores do regime, que eles se mobilizam, se organizam e também, ao mesmo tempo, são repreendidos pelo Estado brasileiro, agora sob a liderança do Getúlio Vargas. Tá? Então, o Getúlio Vargas ele instaura o Código Eleitoral de 1932, esse código aqui é muito importante para a história do Brasil, pessoal. É a primeira vez que nós temos assim, um documento assim, de forma expressiva, substancial, que fala sobre a questão eleitoral no Brasil. Ele promove a ideia do sufrágio universal, ele instaura o voto feminino, né? Aliás, a primeira vez na história em que é possível, né, nos anos 30, uma mulher se candidatar, né, a um cargo eleitoral na década de 1930, ele instaura a necessidade do voto secreto e a criação da justiça eleitoral. Né? Então, o Código Eleitoral de 1932 é muito importante também. Né? Ele representou um avanço, apesar de que antes disso nós já tínhamos alguns instrumentos legais que falavam sobre a questão eleitoral no Brasil. Tá? Nós temos a Constituição de 1934, que é uma Constituição outorgada, liderada pelo Getúlio Vargas, tá? Então ela é uma Constituição também muito importante para a história, no contexto, né? Ela trabalha com a perspectiva da laicidade do Estado e da liberdade religiosa, isso que não é nenhuma novidade, né?
a Constituição de 1889 já trabalhava com o Estado, a ideia do Estado laico, né? E com a ideia da liberdade religiosa. Mas a Constituição de 84, ela fortalece esse movimento, tá? E ela traz à tônica uma questão muito importante. Isso que nós temos como influência dos Estados Unidos, pessoal, que é a ideia do bem-estar social e econômico, né? Lembra lá que os Estados Unidos eles trabalhavam com uma política chamada welfare state, né? Ou seja, bem-estar da sociedade. Essa política é muito importante porque ela trabalha com a ideia de dar garantias fundamentais, mínimas, que possam dar, né, um alento, que possam dar uma repercussão para a sociedade no sentido do seu bem-estar. Tá? Então, a Constituição de 34 ela trabalha com essa perspectiva de bem-estar social e econômico, e isso é uma influência que nós temos muito grande em relação aos Estados Unidos. Né? Ela trabalha com o espírito de unidade nacional. Essa ideia de unidade nacional é muito importante, porque trabalha com a perspectiva de que todos somos uma nação, né, que precisa estar integrada, precisa estar homogênea, né, precisa estar fortalecida com um poder central muito autoritário, né, em vários sentidos, na figura de Getúlio Vargas. Tá? E aí um contexto muito importante, galera, que isso daqui vai acabar gerando todo o processo lá da construção da CLT em 1943. Né? O que era o Brasil nos anos 20, nos anos 30? O Brasil estava aos poucos se industrializando, né? Ou seja, o Brasil, que era até então essencialmente um país agrícola, né? Que vivia basicamente a sua economia de base agrícola, até porque Portugal proibiu, né, no período colonial, que o Brasil tivesse qualquer tipo de indústria, né, qualquer tipo de manufatura, né, e que imaginava que isso iria refletir no seu processo econômico, né. Com o Brasil independente, a partir de 1922, depois do Brasil republicano, a indústria aos poucos começa a se consolidar no Brasil, né. Então, um movimento que já estava acontecendo na Europa, derivado da Revolução Industrial, né, vem para o Brasil, né, muito fortemente no início dos anos 20. Tá? Como as indústrias elas se fortalecem, né, elas crescem, elas se ampliam, cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, né, Porto Alegre, né, as indústrias elas se proliferam de uma forma muito significativa, consequentemente nós vamos ter muitos trabalhadores, né, operários das indústrias, e isso exige aos poucos um direito trabalhista. Né? Por quê? Porque cada vez mais nós temos operários nas fábricas e isso precisa ser normatizado. Então, nós vamos ver mais aqui à frente os detalhes da CLT, mas já antecipo aqui alguns para vocês, né? A jornada de 8 horas, a criação do salário mínimo, direito a férias, descanso semanal remunerado, né? Sem uma distinção a priori de sexo, de idade, nacionalidade, estado civil, né? No pagamento dos salários, proibição do trabalho infantil para menores de 14 anos e a criação da Justiça do Trabalho. Então, são algumas questões que surgem nesse contexto aí do movimento trabalhista dos anos 30 e dos anos 40. Nós vamos falar mais detalhes sobre isso depois. Tá? Beleza, galera. O que foi os anos 1930, né, numa perspectiva de um contexto global? Tá? O que estava acontecendo no mundo nos anos 1930? Vamos olhar um pouco para a Europa. Né? A Europa estava assim começando a surgir, né, esse movimento de formação desses estados fascistas, né? A Alemanha, a Itália, né? O Japão também lá no Oriente, né? Isso começou a gerar muitas instabilidades sociais e assim políticas muito significativas, porque começou a surgir assim um sentimento de que, poxa, nós vamos ter novamente uma guerra mundial. Né? Lembrando que a Primeira Guerra Mundial começou a acontecer em 1914, 1918, e aí depois disso nós temos alguns tratados internacionais que limitam muito o poder da Alemanha, tá? Obriga a Alemanha a devolver muitos territórios, né? Faz a Alemanha pagar muitas dívidas da guerra, enfim. Tá? Então a Alemanha nos anos 30 ela começa a ser restaurada novamente. Tá? E aí uma questão muito importante, né, por isso é importante a gente ter esse olhar para a história. Em 1929 aconteceu assim um episódio muito importante, que foi a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Ah, professor, mas me pergunta assim, o que é quebra da Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, talvez tenha sido uma das bolsas de valores mais importantes do mundo, né? Porque ali estava concentrado grande parte do capital global, né, girava em negociações, em investimento, no contexto da Bolsa de Valores de Nova York. Os Estados Unidos já eram uma das nações mais poderosas do mundo, né, no século XX. Tá?
E aí essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, é visto como um momento em que a economia global ela tem um baque, né, ou seja, ela quebra, né. Olha só o que nós estamos vivendo agora recentemente no Brasil. Nós estamos vivendo uma crise econômica assim, muito significativa nos últimos anos, e aos poucos o Brasil vai tentando sair dessa revirada, tá? Mas isso afeta principalmente quem? Afeta as pessoas, né? Afeta a sociedade. Além de quebrar os países, né? Quebrar as empresas, afeta a população como um todo, né? Principalmente a população mais pobre, né? Que é, no contexto geral, a mais prejudicada, né? Então nós temos aqui uma imagem de crianças, né? No contexto de que isso influenciou muito a dinâmica social, no sentido de criar miséria, criar instabilidades sociais, né? E por isso que a Alemanha, o povo alemão, abraçou esse personagem aqui, ó, tá? O Adolf Hitler, né? Ele foi visto como um salvador para a Alemanha. Por quê? Porque se a população ela está em estado social crítico, ela não tem trabalho, a inflação está quebrando o país, né? O contexto social e econômico é bem instável. E aí aparece uma figuraça dessa, como é o Adolf Hitler, né? Que ele vem com um discurso nacionalista, no sentido de que a Alemanha novamente precisa se erguer, a Alemanha precisa novamente se tornar uma potência mundial, a Alemanha precisa novamente se tornar aquele sonho alemão de grandiosidade, de nacionalidade. A população alemã, obviamente, vai abraçar essa causa, tá? E por isso que grande parte da população alemã apoia o Adolf Hitler, né? Porque ele é visto como uma esperança nesse contexto aí. Só que isso gera, obviamente, o desconforto em muitos países, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, a França, né? Que ficam muito preocupados com a chegada do Adolf Hitler ao poder e o que isso iria representar para o futuro. Tá? Então, o contexto global vai influenciar o Brasil de muitas formas, né? Com o Adolf Hitler no poder, com esses movimentos fascistas, né, que surgem na Itália, no Japão, na Alemanha, o Brasil também vai entrar nessa onda, né? O que é o Getúlio Vargas? O Getúlio Vargas, na verdade, na época, é visto pelo povo como um salvador, né? Poxa, todo mundo, né, via o Getúlio Vargas como alguém que, né, representaria a esperança desse país, né, de erguer a economia, de erguer a nação. Tá? Então, o Getúlio Vargas ele é ovacionado, né? Ele é aplaudido em vários contextos nesse sentido. Tá? Então, Getúlio Vargas ele implanta em 1937 o Estado Novo, né? Uma Constituição, percebam, né? Ele tinha acabado de ter feito uma Constituição, né? E 3 anos depois fez mais uma. Né? E diante desse contexto global que nós vemos aqui, né? Que é um contexto de instabilidades sociais, políticas, um Estado urgente, né? De questões básicas mínimas, né, é implantada a Constituição de 1977. Né? Então, nós temos muitas instabilidades políticas no contexto brasileiro. Tá? O desejo era de conter as ameaças do Brasil. Quem eram as ameaças? As ameaças eram vistas quem era inimigo da nação. Né? Os fascismos, os regimes autoritários da União Soviética, da Alemanha, da Itália, do Japão, já falamos sobre isso. Né? Eles chegam ao poder e o Brasil também vê isso nesse sentido. Na Argentina nós temos o Perón, né, que também é um governo com essas mesmas características. Né? E a ideia de uma soberania e a autoridade da personalidade, ou seja, nós temos um momento político no Brasil em que a personalidade do presidente é trabalhada, né, diante da população como um salvador, né, como uma espécie de um messias, né, alguém que iria conduzir a nação para um futuro promissor, né, enfim, tá? E todo o trabalho que é feito em torno da imprensa, em torno dos órgãos do governo, é de exaltar a figura de Getúlio Vargas, né, tornar ele como um expoente, um ícone da nação brasileira, tá? O que é preciso fazer então? Quando você quer transformar alguém em uma autoridade, vamos dizer assim, um chefe de Estado soberano? Primeira coisa, você precisa controlar a imprensa, né? Ou seja, você precisa evitar que tenha críticos, né, que escrevam nos jornais, né, críticas em relação ao governo, né? Então, o que Getúlio Vargas faz? Ele implanta o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que na verdade é um grande órgão de censura, tá? Ou seja, todos os jornais que eram escritos na época, eles precisavam passar por esse departamento, né? Que era primeiro lia as matérias, os editoriais, e aí autorizava a sua publicação. E quando tinha qualquer coisa nos jornais que não agradava a esse departamento de censura, tinha que ser tirado. Tá? Então percebam como isso acontece, como isso se reflete nesse contexto social e político. Por isso, pessoal, que hoje, né, qualquer
qualquer iniciativa do governo que leve a ideia de censura acaba gerando uma revolta na sociedade. Por quê? A censura, na verdade, é um grande malefício para, né, para a soberania da nação, para a liberdade de expressão, para o trânsito de ideias, enfim, tá? Então, por tudo aquilo que nós já vivemos na história, hoje nós precisamos, assim, repugnar a ideia de qualquer tipo de censura na imprensa, na arte, enfim, como um todo, tá? Então, o Getúlio Vargas faz o quê? Ele faz a dissolução do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, ele dissolve tudo, acaba com tudo, né? E instaura uma nova forma de governo, tá? Ele faz muitos decretos-leis que regulamentam matérias legislativas, na verdade, tudo isso aqui faz com que o Estado brasileiro seja muito autoritário e repressor, tá? A Constituição de 1977, o Estado Novo, na verdade, é muito violento sobre a sociedade. De uma forma, essa Constituição de 37, ela vai afetar aqui a nossa região. Olha, por exemplo, Itapiranga, Palmito, São Carlos, São João, Mundaí, né, onde a colonização alemã é muito forte, né? O que eram os alemães? Os alemães, passaram a ser vistos, né, diante da entrada do Brasil na guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Mais tarde, e do lado dos Estados Unidos, os alemães passaram a ser vistos como inimigos da nação brasileira, né? E aí o que acontece aqui na nossa região? Os alemães que vinham aqui pelo extremo oeste de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, eles são perseguidos, né? Eles são perseguidos, é proibido de falar o alemão, é proibido de se escrever alemão, cantar em alemão, tá? Porque o Brasil tinha entrado na guerra ao lado dos Estados Unidos, por mais que um acordo econômico, né? Porque, na verdade, o Vargas foi um grande amigo, um grande amante do Hitler, né? Assim, um grande admirador do Hitler, tá? Mas como o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos, né? Os alemães são considerados inimigos da nação. E a mesma coisa aconteceu com os italianos, com os japoneses, todos que vinham aqui no Brasil, né? De uma forma assim, contextual, tá? E aí passa a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo novamente ele se estabiliza, né, enfim, né, os regimes de governo autoritários, tá? Eles são dissolvidos, todos eles, né, o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, o Getúlio Vargas no Brasil, enfim, tá? E aí o mundo sai dessa onda, tá, de governos fascistas autoritários que coordenou o Brasil naquele período aí de 15, 20 anos, tá? Outras questões assim, muito importantes que aconteceram no Brasil na época que Getúlio Vargas era presidente. O Código do Processo Civil, que é a área de 1979, né, no sentido de trazer um ar de modernidade para o Brasil, né, o Código Civil até então vigente, ele era visto muito como muito retrógrado, né. Nós temos o Código do Processo Penal de 1951, nós temos o Código Penal de 1958, 1940, tá? E ele vai ter um efeito social muito importante, que é o controle sobre as greves trabalhistas, tá? Essa é uma questão muito importante, galera. Como surgem muitos operários, né, muitas fábricas, muitos sindicatos naquela época, começa a acontecer muitas greves, né? E aí o governo, né, pressionado pela classe industrial, pela classe dos empresários, né, cria mecanismos para controlar essas greves, controlar esses operários. Tá? E aí o Código Penal 1940 ele é incisivo em relação a restrições sobre questões trabalhistas. Tá? E aí o nosso grande tema da aula de hoje, né, que é na verdade a CLT de 1943, tá? Isso aqui vai ser o nosso foco de discussão na aula de hoje, tá? A CLT é um documento muito importante, ele é um grande avanço para a questão trabalhista brasileira, mas não quer dizer que antes de 43 não tenha tido alguma regulamentação trabalhista. A própria Lei Áurea, que já foi instaurada lá no século XIX, já implantou as primeiras relações trabalhistas no Brasil, né? O Código Comercial também, né, já anteriormente, mas a Lei Áurea instituiu o trabalho livre no Brasil, acabou com a escravidão, né, e fez com que tivesse necessidade de se instaurar novas formas de trabalho, né, novas relações de trabalho entre patrões, né, entre donos de terras e trabalhadores, enfim. Então, o fim da escravidão foi, na verdade, também um processo que demandou, que necessitou toda uma regulamentação trabalhista no Brasil. Tá? Então, a CLT de 1943 ela é muito significativa, muito importante. Tá? Ela esteve vigente até agora, recentemente, quando é instalado o novo Código Trabalhista Brasileiro, no século XXI. Tá? Então, o que era nos anos 1940 e por que acontece a CLT? Por que ela é instaurada?
Nós temos o contexto operário, industrialização, já falamos sobre isso, né? Os operários estavam ali nas fábricas, só que não tinham uma regulamentação específica sobre os trabalhadores, né, o que podia ser feito, a carga horária de trabalho, né, férias, remuneração, descanso, não tinha nada que regulamentasse isso. O que isso gerava? Fazia com que muitos chefes, donos de empresas, donos de indústrias, explorassem os seus trabalhadores, né? Trabalhando muito mais do que muitas horas diárias, né? Em condições insalubres, né? Sem direitos, sem questões de acesso à saúde, né? Trabalho infantil nas fábricas. Isso não é uma coisa que só o Brasil vive, né? A Europa, os Estados Unidos, o mundo como um todo, a industrialização gerou efeitos assim, muito nocivos para o trabalhador. Tá? É só vocês assistirem aquele filme lá, Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, até indico para vocês assistirem, se quiserem. É um filme bem bacana, até engraçado, mas ele mostra um pouco como é que era esse mundo do trabalho sem uma regulamentação. Tá? E era isso que os trabalhadores operários brasileiros estavam vivendo. Tá? Então a CLT de 53, ela é um documento inovador, muito importante, tá? Ela instaura a carteira de trabalho, ela traz regulações trabalhistas, ela traz regulações em questões vinculadas aos direitos e deveres do empregador, do trabalhador, né, obrigações de cada uma das partes. Ela instaura a previdência social, uma jornada de trabalho mínima diária de 8 horas, dá o direito à sindicalização e o direito ao salário mínimo. Essa questão da sindicalização é muito importante, galera, a gente vai falar depois, porque os sindicatos estavam pipocando, né? As fábricas estavam cheias de sindicatos. E muitos desses sindicatos, eles eram de tendência ideológica comunista, né? Eles tinham uma influência muito grande à ideologia comunista, né? A gente assistiu o filme de Karl Marx, né? E isso gerava muito medo, né, para o Estado e muito medo para os donos das fábricas, esses sindicatos mais revolucionários, né, mais agitadores do contexto trabalhista. Tá? Então, para tentar normatizar isso, foi criado todo um contexto de mecanismos para regular os sindicatos, tá? Na CLT de 43. Então, alguns elementos da CLT, né, assim que a gente pode considerar os mais importantes. Né? A jornada de trabalho, por exemplo, né, não poderá exceder 8 horas diárias, né? Existem alguns mecanismos que permitem o trabalho além das 8 horas, mas desde que seja necessário ter o pagamento do que chamou de horas extras, né, horas suplementares, de 20%, né, superior à hora normal. Né, então, tudo isso é regulamentado. Né, isso é um grande avanço para o direito trabalhista brasileiro. Né, ou seja, o operário não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias. Pessoal, quando falo em operário, é porque o operário ele é, vamos dizer assim, o reflexo do contexto trabalhista naquela época. Mas existiam trabalhadores também do comércio, trabalhadores da agricultura, né? Então a CLT também é extensível para esses trabalhadores, tá? Período de descanso, né? É um período mínimo, né, de 11 horas consecutivas de descanso, né, diariamente, tá? Um descanso semanal de 24 horas consecutivas, geralmente no sábado e domingo, não necessariamente, tá? Enfim, tudo isso traz novas regulamentações para o mundo do trabalho, tá? Regulamentação em relação ao trabalho noturno, tá? Essa questão é muito importante, o pagamento de horas extras quando de um acréscimo, na verdade, quando o trabalho vai para além das 22 horas da noite, né? Isso existe hoje ainda, né? Essa lei, tá? Então o trabalho noturno é regulamentado. O salário mínimo, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um salário mínimo. Tá? Então, essa, na verdade, é uma perspectiva muito importante que a CLT traz para nós. Tá? E olha só que bacana. Que possa satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. É isso que o salário mínimo ele deve tentar suprimir. Né? Só que a gente sabe, pessoal, de que uma questão é a gente idealizar um salário mínimo, né, que possa ser digno, e outra coisa é materializar ele, né? Um salário mínimo, você sabe muito bem ainda que hoje que ele é bem deficitário, né, diante das necessidades que o trabalhador tem, tá? Então, por mais que tenha a existência de um regulamento do salário mínimo, ele obviamente sempre esteve assim muito longe de ser o ideal, tá?
Direito a férias, tá? É um direito anual a férias, durante dos meses trabalhados, tá? Trabalhadores rurais também passam a ter direito às férias, só que você sabe muito bem, pessoal, que o trabalhador rural, ele vive em uma outra realidade, assim, né? É diferente do trabalhador da cidade. O interior do Brasil ainda não existia uma fiscalização, não existia instrumento, o Estado ainda não chegava de forma incisiva lá no interior, tá? Então, muitos trabalhadores rurais viviam na informalidade, né? Por exemplo, o agricultor, né, o agricultor, a agricultora, eles, por exemplo, só vão ter direito à aposentadoria agora, aqui nos anos 80, né, que eles conquistam o direito de se poder aposentadoria. Antes disso, o agricultor não podia se aposentar, né, porque ele não tinha uma prestação mínima, né, que ele pagava, né, não tinha uma regulamentação em relação a isso, tá? Então, a questão da aposentadoria, por exemplo, os trabalhadores rurais, é muito recente na história do Brasil, tá? Então, por mais que lá na CLT de 43 tenha tido regulamentações em relação a isso, né, nós tivemos ainda muitas exceções, tá? Questões de higiene e segurança do trabalho, né? Questões de iluminação, né? Olha que coisa interessante, nunca alguém falava sobre isso antes, né? O trabalhador tem que ter condições mínimas de trabalho, né? Higiene e segurança. Questões das janelas, né? Como elas devem ser para entrar a iluminação solar, tá? Indústrias insalubres, isso é muito importante, pessoal. Algumas indústrias, como indústrias químicas, petrolíferas, principalmente, tá? São vistas como indústrias insalubres, ou seja, ali vai ter uma legislação específica, né? A própria CLT traz isso lá nos seus artigos, né? Normatizando de como é trabalhar nessas indústrias insalubres, tá? Então percebam, galera, há muitos avanços, né? Há muitas questões assim que acabam se tornando referências para o contexto trabalhista. Segurança do trabalho, né, questões de máquina, acessórios, né, enfim, tá claro, não é uma segurança do trabalho como a gente imagina hoje, né, mas teve uma regulamentação também em relação a esse sentido, tá? A proteção do trabalho da mulher, olha que inovação muito importante isso, né? Por mais que a mulher ela esteja naquela época ainda sofria muito, né, com a inserção no mercado de trabalho, tá? Mas a mulher aos poucos, na medida que o Brasil se torna um país urbano, né, industrial, ela vai começando a entrar no mundo do trabalho, né? E aí surge a necessidade de regulamentar esse trabalho da mulher, tá? Não pode ter motivo de demissão no sentido de que quando ela se casasse, né, ou quando ela estivesse em estado de gravidez, né, ou seja, o patrão, o chefe da empresa não podia fazer essa demissão, né, caso isso aqui acontecesse. Então, são algumas questões relativas a isso, né. Por exemplo, era proibido o trabalho de mulher grávida no período de 6 semanas antes e 6 semanas depois do parto, tá? Pessoal, semanas, tá? Não é meses. Nós temos hoje, né, uma regulamentação específica sobre a questão da gestação, né, mas na época, né, era 6 semanas anteriormente e 6 semanas depois do parto. Depois de 6 semanas, a mulher era novamente obrigada a voltar ao trabalho. Tá? O trabalho do menor, né, proibido para menores de 14 anos, né, menores de 18 anos, a verdade, trabalho noturno, ou seja, não pode trabalhar noturnamente, é das 22 às 5 horas o menor de 18 anos, tá? Algumas regulamentações também nesse sentido, ok? E a organização sindical, né? Como eu falei antes já, os sindicatos na época estavam crescendo muito, né? Muitos sindicatos no Brasil, São Paulo, Porto Alegre, né? As cidades assim, mais industrializadas tinham muitos sindicatos. No espaço rural também, agricultores começavam a se organizar em forma de sindicato, tá? Só que muitos desses sindicatos, pessoal, eles tinham uma influência muito grande lá dos sindicatos socialistas, comunistas soviéticos, tá? Inclusive tem até um filme bacana que eu indico para vocês, que é um filme chamado Olga, né? Que conta a história da relação que existia entre a Olga e o Luiz Carlos Prestes, né? Nos anos 30. Eles vêm para o Brasil, né? A Olga, que é uma soviética, vem para o Brasil para ajudar a criar esses sindicatos, né? E por isso que esses sindicatos, muitos deles se tornam assim revoltosos, né? E, inclusive até violentos, né? E isso começou a gerar uma preocupação muito grande perante os donos das fábricas e ao governo, porque eles não tinham interesse nenhum no momento que os sindicatos invadissem as fábricas e criassem, né, movimentos de revolta sindical operária. Tá? Então, por via das dúvidas, a CLT estipulou essa regulamentação, ou seja, só é reconhecido o sindicato oficial que tem essas características. Na verdade, para muitos, isso que foi visto como uma regulamentação positiva,
e para muitos como uma regulamentação negativa, porque muitos sindicatos que não se enquadravam diante do que estava dentro da CLT passaram a ser vistos como sindicatos subalternos, não oficiais, né, que funcionavam na clandestinidade, e isso obviamente era crime, né, na época, tá? Então, muitos líderes sindicais, pessoal, são presos, são torturados. Tem até um livro bem bacana chamado Memórias do Cárcere. Para quem tiver interesse em ler esse livro, né, acho que você encontra na internet, na biblioteca da UCF também tem. Memórias do Cárcere. Conta a história, né, de um personagem, né, real, né, que é um escritor brasileiro que ele é preso e ele conta toda tortura que ele passou, né, preso, né, sobre esse estado do Vargas, tá? Então, algumas funções, deveres sindicatos, né? Olha só que coisa interessante. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social, ou seja, o sindicato que não colaborasse com o poder público, ele realmente era reprimido, tá? Manter serviços de assistência judiciária para os associados e promover a conciliação nos estilos de trabalho. Pessoal, aqui nessa época surge um tema, um conceito muito interessante, muito curioso, que se chamou de sindicato pelego, tá? O que é o sindicato pelego? O que é um pelego? Para o pessoal que é do Rio Grande do Sul, que gosta bastante de cavalo, né? O pelego é aquela almofada, né? Que amortece, né? Quando você está galopando no cavalo, ele amortece, né? Para você sentar em cima do cavalo. E o sindicato pelego também era visto como um sindicato conciliador, ou seja, era um sindicato que tentava conciliar, né, as relações entre trabalhadores e chefes de empresas. Tá? Na verdade, muitos desses sindicatos pelegos, eles eram, posso usar um termo chulo assim, sindicatos vendidos, né? Eles atendiam os interesses dos donos das fábricas, né? E eles acabavam convencendo os operários, né? E eles eram grandes conciliadores, né? Para gerenciar essas instabilidades que muitas vezes aconteciam entre operários e donos das fábricas. Tá? Algumas condições para o funcionamento, né? Se o sindicato não estivesse dentro dessas questões, o sindicato era considerado ilegítimo, né? Não era considerado oficial perante o Estado. Tá? Então, são algumas questões assim, que a CLT nos traz. Né? A CLT é um documento muito amplo, né? Tem muitos artigos, tem 160 páginas, né? Nós não precisamos ler todo ele, então a gente só destacou aqui alguns elementos importantes sobre isso, em relação a essa CLT. Tá? Então, ele foi um documento muito inovador, que trouxe muitas regulamentações necessárias para o mundo do trabalho, que gerou, obviamente, algumas questões sociais, políticas, né? E questões sindicais também, né? Então, assim, que tem efeito sobre a sociedade. Ok, pessoal? Então, toda vez que a gente olha para a história do direito, a gente precisa vislumbrar a caminhada, né? No sentido de que cada passo foi uma medida tomada, né, para tentar desenvolver alguma questão que estava como demanda, né, para tentar regulamentar e instaurar um padrão social. Ok, pessoal? Então, nós vamos agora, na aula de hoje, né, trabalhar com aquela questão lá do fórum, né, sobre a CLT, que é a atividade da AB3 de vocês, né? Então, vocês, depois de terem assistido esse vídeo, vocês vão lá e participam do nosso fórum, tá? No fórum vocês podem colocar artigos, vocês podem da CLT, vocês podem colocar análises, né, a opinião de vocês, tá? Alguns elementos, olham esses slides que eu destaquei aqui para vocês, tá? E vocês podem colocar todos esses elementos lá no fórum como opinião de vocês, tá? Então participam lá, galera, essa é uma atividade avaliativa, conta 5 pontos de vocês, tá? Então façam bem feito. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um grande abraço, até mais.